Gênesis 4:16. E saiu Caim diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E aí você se pergunta, mas o Caim foi morar numa cidade, sendo que só existiam 4 pessoas no planeta: Adão, Eva, Caim e Abel? Como que ele foi morar numa cidade? Bom, vamos conversar sobre isso um pouquinho aqui e explanar o porquê, né, que como que a Caim foi morar numa cidade? Existiam tantas pessoas assim no planeta? Já existiam cidades logo lá no começo? Bom, precisamos entender que a configuração de cidade que nós temos hoje é diferente da configuração de cidade daquela época. E é interessante que alguns versículos anteriores aqui nós podemos ver em Gênesis 4, versículo 1, e aconteceu, ou melhor, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Então, Adão teve relações com Eva. Eva chamou o nome do filho dela de Caim, porque ela falou assim: alcancei do Senhor um homem. Antes de Caim, podem ter nascido outras pessoas. Primeiro ponto, certo? A Bíblia fala de Caim, mas não que Caim tenha sido o primogênito. Como assim, Júnior? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? A Bíblia também até parece, de jeito nenhum. É que o que está na Bíblia é para que nós tenhamos conhecimento, para que nós possamos, tudo que está escrito na Bíblia, é para que nós possamos chegar até Jesus, conhecer Jesus. A Bíblia toda aponta para Jesus. Aponta para Jesus. Então tem coisas na Bíblia que não vai estar detalhado para a gente. Por exemplo, se a gente pegar Gênesis 2, versículo 4, que estão escritas assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Se nós não tivéssemos o relato anterior, lá do capítulo 1, nós iríamos achar que a terra foi criada em um dia. Porque aqui fala que o Senhor criou no dia, né? No dia, não fala assim, nos dias. Por exemplo, nos 6 dias. Fala no dia em que ele criou os céus e a terra. Gênesis 2, versículo 4. Então, tem algumas coisas, o que eu quero dizer com isso é que tem coisas que não estarão explícitas na Bíblia. E quando Eva fala assim, olha, alcancei do Senhor um homem, dá a entender que ela havia tido filhas anteriormente. E quer ver como não temos certeza se Caim foi primogênito? Porque quando a gente vai ler a genealogia, Adão e depois tal, nós podemos observar que o Sete, ele é apresentado, o filho de Adão, de nome Sete, ele foi apresentado como se diz? O primogênito, porque diz assim, ó, no capítulo 5, versículos de 1 a 3. Este é o livro das gerações de Adão. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Beleza? Isso nós sabemos. Homem e mulher os criou. Ah, e detalhe, de novo está dizendo assim, ó. No dia em que Deus criou o homem. A gente sabe que não foi no mesmo dia, mas aqui está escrito no dia que Deus criou o homem, a imagem, a semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou. E os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia, de novo tem o termo, no dia em que foram criados. Então está falando que Adão e Eva foram criados em um dia, ou no dia. O que eu quero dizer quando eu estou usando essa expressão no dia é justamente aquela situação em que não dá para a gente saber exatamente se Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas ou se Deus criou o mundo, se esse dia, porque o dia no Gênesis, no hebraico, o termo usado para dia, ele também é usado para eras, para períodos. Então pode ter sido 7 períodos de milhões de anos, tá? Só um ponto aqui, mas isso seria para um outro momento. Mas continua no versículo 3,
E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Caim? Não, está escrito aqui, pôs o nome de Sete. Então, Sete ele é apresentado aqui como o primogênito de Adão. Olha que interessante. Nós sabemos que antes nasceu Caim. E se antes de Caim nasceu outra pessoa? E mais um detalhe. Quando Caim matou Abel, sabe quantos anos ele tinha? Nem eu, porque a Bíblia não fala exatamente quantos anos. Pode ter sido 30 anos, pode ter sido 40 anos, de repente 100 anos de idade. Claro que dá pra gente fazer um cálculo ali e tal, mas vamos supor que foi com 100 anos de idade. Então ele teve, Eva teve Caim, depois Eva teve Abel. Até esses meninos ficarem grandes para acontecer toda aquela situação de inveja que a gente conhece lá no Gênesis 4, quantas pessoas nasceram? Será que Adão e Eva teve Caim e Abel e pronto, acabou por aí? Muito provavelmente eles tiveram mais filhos e filhas nesse período. Então a população foi crescendo. Ora, então será que um irmão teve relação com outro, tal? De repente eles foram criados até de uma maneira assim um pouco distante? Era o que tinha que acontecer naquele momento. Por isso que eu falo que as configurações do passado é diferente de hoje. A cidade era diferente das cidades de hoje, obviamente. As permissões que existiam naquele momento para que a população crescesse era diferente dos dias de hoje, porque depois a gente vai ver lá em Levíticos que Deus proíbe expressamente primo e prima, ele proíbe a nora e o sogro, proíbe o irmão de ter relação com a irmã, é totalmente proibido, isso aí é abominável. Mas lá no Gênesis, muito provavelmente isso aconteceu para que a população fosse crescendo, porque o próprio Deus falou, multiplicai-vos, frutificai-vos. Então, quando, que eu quero dizer, tudo isso, né, demos essa volta aqui para chegar no ponto em que o Caim fugiu da presença de Deus e foi morar numa outra cidade. Por isso que, muito provavelmente, a Terra ela já tinha uma determinada população. Existiam outras pessoas, além de Caim, Abel, Adão e Eva, quando aconteceu de Caim ter matado Abel. Quando Caim matou Abel, já existiam outras pessoas. Tranquilamente existiam outras pessoas na Terra, adultas, e cada um já fazendo ali as suas coisas. Porque, lembra que eu falei? Caim nasceu, beleza, depois nasceu Abel. Ou pode ter nascido algumas mulheres entre o nascimento de Caim e o nascimento de Abel, pode ter nascido outras mulheres também, outras meninas. Ok, porque a Bíblia não registra, não tem interesse em registrar isso. Ela quer registrar o nascimento dos meninos. Depois acontece que, nesse período do nascimento até essa briga, né, que Caim matou Abel, nasceram outras pessoas. E essas pessoas, muito provavelmente, também tiveram filhos. Então já eram netos de Adão. Então a terra estava muito populosa. E por isso que quando o Caim ele sai da presença do Senhor, ele foge da presença do Senhor, ele vai andar errante pela terra, encontra então uma cidade, e depois ele mesmo funda uma cidade, né, e coloca o nome do filho dele, enfim. Mas espero que tenha esclarecido um pouquinho aí, porque nós temos algumas curiosidades bíblicas e ficamos confusos. E se você tiver alguma coisa para, como que eu posso dizer, alguma coisa para acrescentar isso, coloque aqui nos comentários, porque eu quero aprender com você também. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que sabe nada. Então, quero aprender com você. Graça e paz a todos.